anos, né? Cada olho assim, porque até então ainda não tinha acontecido na Ásia alguém do século XX, tá, falar que tinha tido essa experiência. Né? Muitos tinham, ficavam quietos. Né? E daí é que, embora como advogado, eu comecei a viajar de um lado para o outro. Repentinamente eu tive que tirar passaporte, porque na Argentina não precisava, só um visto tal, na Argentina, Uruguai. Mas repentinamente correu a fofoca santa, né? Aí foi convidado para ir a Portugal. Fui a Portugal e os espanhóis, os franceses, a liderança das igrejas, correram para Portugal ver e ouvir o brasileiro que pregava, falava em língua celestial e interpretava. Não, 1% só tinha interpretação e não tinha coragem de interpretar porque não sabia se é ou seria. Sim. Quer alguma coisa? Quero. Porque o culto já começou. Quero. Então tá. Quer? Dá um pequeno testemunho assim de como que essas reuniões aqui em casa elas começaram, vovô. Eu já digo que é 5, 6 anos atrás. Sim. Ei, faz uns 6, 7 anos já. A gente estava na SOS ainda. Faz 2, 3, o senhor começou a vir aqui em 2013. Então, as reuniões aqui em casa, vovô, elas começaram num aniversário meu. Opa. E aí, o senhor tinha... Ela fez um aninho. O senhor tinha me pedido um voto e eu tinha que entregar o voto no meu aniversário. Sim. E aí eu quis entregar esse voto numa vigília. E a partir daqui, uma vigília de oração e louvor ao Senhor. Sim. Que foi um fogo só. E tinha gente de tudo que era denominação também. Então, cada ano depois começou a se repetir essas vigílias. E a partir das vigílias, sempre no meu aniversário. E a partir das vigílias começou a ter reuniões. Não, mas vamos continuar com essas reuniões. E começamos a dar sequência. E hoje elas são todas as sextas-feiras. Então, cada aniversário meu, eu faço uma vigília. E eu fiz aniversário essa semana, quarta-feira. Meus parabéns, seus 21. 21, quando foi? 27, né? 27. A Mara disse que eu fiz 27. Aleluia! Bom, mas assim, hoje então, amanhã de manhã, a Helena e eu vamos viajar bem cedo. Nós não temos como fazer a vigília hoje. Nós vamos ter que acordar em torno de 4 da manhã, 4 e pouco da manhã. Vocês vão viajar? Vamos para Espírito Santo. Olha para onde é que nós vamos ir, vovô. O que tem lá? Tem férias. Férias. Descanso para uma professora que trabalha um monte. Bom. Então, que também eu faço sempre nas minhas férias um tempo de busca ao Senhor, de orar, jejuar, uma benção. Mas então aqui hoje, eu queria contar a princípio como é que nós começamos as reuniões, mas também eu queria, assim como a gente não vai poder fazer uma vigília, eu queria que nós tirássemos um tempo agora no início, só a Helena vai cantar um louvor, para nós orarmos ao Senhor numa ação de graças a Ele, porque se não fosse o Senhor na nossa vida, onde nós estaríamos? É verdade. Então eu queria orar e aí convidar os irmãos que a Helena vai fazer um louvor, que nós adorássemos o Senhor também, agradecendo a Deus por esse ano novo. Sim. Porque nesse ano Deus está dando uma nova oportunidade para todos nós. A gente sabe que tem muita luta, tem muito ataque. O diabo não fica contente com as nossas reuniões aqui, ele não gosta das pessoas que assistem pela internet, ele não quer que ninguém assista pela internet, ele não quer que o vovô venha aqui toda sexta-feira, que compartilhe tantas coisas, tantas experiências, tantas maravilhas, mas o que importa para nós é a vontade do Senhor. E ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém. Amém? Então vamos orar e aí depois a Helena canta e nós passamos a palavra para o Senhor aí. Oh Senhor, quão grande Tu és, Jesus. E quão bom, Senhor, quão maravilhoso é poder inclinar os nossos olhos em Tua direção, render o nosso coração e temos essa certeza absoluta que Tu estás ouvindo imediatamente. E antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos orar. Mas o Senhor, ainda sabendo que vamos orar,
o Senhor se alegra que nós estejamos buscando a tua face, buscando e confessando ao Senhor a nossa dependência de ti. Obrigada, Jesus, por esse ano que já iniciou há poucos dias. Obrigada, Senhor, porque é um tempo que tu tens preparado para nós. Obrigada pelas reuniões de sexta-feira. Obrigada pela vida do vovô. Obrigada pela saúde que temos. Obrigada pelas famílias convertidas. Senhor, eu oro para que esse ano seja um ano de salvação entre os nossos familiares, que seja um ano, Senhor, onde nós possamos render-nos mais e mais a Ti, que nós possamos, Senhor, ser mais sensíveis ao Teu Espírito Santo, que nós tenhamos um coração ensinável e disposto a ouvir e a obedecer imediatamente. Paizinho, nem nos arrepender nós conseguimos sozinhos, porque até para isso precisamos que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Senhor, esse ano, tu tens ministrado tanto ao meu coração nesses dias, a respeito do Espírito Santo. Nós adoramos a Deus Pai, adoramos a Deus Filho, e normalmente a igreja usa o Deus Espírito Santo. Usa porque procura para ter dons, procura para ter talentos, procura para ter revelações, mas não busca para ter comunhão e intimidade. Senhor, sendo tu o Deus que está na terra, é o Senhor que está na terra. Nesse ano, Espírito Santo, eu te peço que o Senhor nos leve a nos rendermos a Ti e enche o nosso coração de fome e de sede da Tua presença, de Te conhecer, que nós tenhamos, Senhor, um desejo ardente de Te buscar, porque quem vai fazer o último e tão desejado grande avivamento aqui na terra é o Senhor, e nós tão pouco Te conhecemos, tão pouco, Senhor, apesar de orarmos em línguas, apesar de termos dons, nós ainda não temos comunhão contigo. E eu falo isso não só por mim, mas eu falo isso como a igreja, como a noiva do Senhor. Nos perdoa, querido, nos perdoa e nos ajude a te buscarmos. Nos ajude, Senhor, nos incita, nos conduz nesse caminho, nos conduz e nos faz, Senhor, nós como tu fizeste na rainha Esther. Tu preparaste ela para o rei. E eu te peço, prepara a noiva, Senhor. Prepara para a vinda do Rei Jesus. Ouvir as batidas do teu coração.
Pai, cansei a ti, junto com os anjos cantarei, santo, exaltado, aleluia, 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 Amém, aleluia mesmo. Aleluia, Senhor. Senhor, nós te pedimos que tu uses com teu poder, com graça, com renovo, a vida de cada um aqui, mas em especial a vida do pastor João Carlos Marcos. Amém. Sobre ele, Senhor, derrama o teu bálsamo de Gileade. Derrama, Senhor, a mesma unção de autoridade. Amém, que estava, Jesus. Senhor, Aleluia. sobre Moisés, ao É princípio verdade. de Jacó, que estava sobre Davi ao reinar. Oh, Senhor, a aleluia. mesma unção que tu tinha sobre Jesus, Senhor, sobre Daniel, derrama sobre a vida do vovô. Senhor, não fale ele, mas fale o Senhor. E ao falar, ao compartilhar aquilo que tu tens para nós, ele esteja sendo renovado, Senhor. Que venha Oh, uma Jesus, sobre aleluia. sobre a vida dele, É, e sobre cada aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ouvir as batidas do teu coração, esconder em teus braços, ó Pai. Aleluia. Toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei, santo, exaltado, aleluia, aleluia, Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do meu coração, me esconder em teus braços, ó Pai.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe o que é a palavra aleluia? Louvado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É a tradução mais perto. E a palavra aleluia que se canta do lado de lá, quando os anjos cantam aleluia, digamos assim, é um linguajar de finíssima intimidade com o Todo-Poderoso. A palavra aleluia é tão empregada entre nós, aleluia, aleluia. E quando se fala aleluia do lado de lá, é algo assim, é um elogio ao extremo para Deus, ao máximo. Traduzido para nós, aleluia, aleluia e tal. Né? Muitos cantam aleluia e não sabem que estão dando o máximo. Né? A palavra aleluia é o máximo admitido lá de lá para Deus. Né? Glória a Deus. Os anjos cantam. Diz o pessoal assim, eles cantam noite e dia. Não, lá não tem noite. É dia sempre. Não, eles cantam constantemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Primeira voz, segunda voz, a terceira e a quarta voz, né? Tenor e o baixo. E uma resposta de Deus agora, que eu estava lembrando do louvor que eu tinha, que eu escrevi um dia. E é um louvor assim: os anjos cantam noite e dia, glória, glória, aleluia, santo, 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 em volta do trono do rei. Mas nós aqui na terra imaginamos que nós aqui estamos, tem a noite e o dia. Para nós já estão cantando direto, né? Direto. Então foi quando o Senhor me deu esse louvor. Eu estava pensando nesse louvor agora e o pastor falou exatamente o que eu estava pensando. Amém? É o mesmo Espírito, menina. Glória a Deus. Está em ti, está em mim. Também. Glória a Deus. Tamahan soto ho ajine bahan. A reunião dessa noite será diferente, diz o Senhor. Timahan, por quê? Tindika totapaka. Desde o princípio eu tomei a direção, diz o Senhor. Titabahai tanikan situkonohan. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Tarabashitekan, nesse exato momento, pelos 4 cantos desse planeta. Mutupahan, de cá, há grupos assim como vocês, menos, mais numerosos. Teribashando Kohom, Tenihan, que eu estou na direção desses cultos. Tenebahan, Tenikan, muito mais perto que vocês podem pensar. Mihashete Kohom, eu virei nas nuvens tirar Tenhan, os meus eleitos desse planeta. Amém. Louvado seja o nome que é sobre todo nome. E uma coisa, cada vez que eu escuto, ele me fala isso assim, eu interpreto, eu fico assim, meditando no que eu vi do lado de lá, né? Não somente vi e ouvi o que vai acontecer aqui no planeta Terra nos últimos dias antes do arrebatamento. Porque vai haver uma perseguição muito grande no planeta contra tudo que se diz Deus, né?
Porém, o povo, antes disso, talvez uns 5, 6 ou 7 meses, será um louvor, uma alegria tão grande que nada vai atrapalhar para eles a perseguição que o diabo vai levantar. Eu só queria dar um testemunho que hoje até uma irmã nos passou Muito a bem, notícia. pode dar, minha filha. Então, que foi promulgada uma lei no Brasil, né? A presidente assinou, saiu no Diário Oficial já faz 3 dias, que institui dia 31 de outubro no Brasil como o dia da proclamação do Evangelho. De agora em diante, todos os anos, dia 31 de outubro é um dia marcado pela proclamação do Evangelho. Isso o Congresso Nacional aprovou e foi sancionado. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus, através dos anos, eu fui professor de história há muito tempo, eu sempre dizia para os meus alunos, ser brasileiro é muito mais do que nós podemos pensar. O pessoal fica, de onde vem essa ideia desse professor? Porque Deus tem um plano para cada criatura, porém para o Brasil, nós somos considerados um povo à parte. Mas como? O Brasil é onde existe a mais plena liberdade de consciência. Mesmo quando os militares estavam nos governando, eles nunca meteram a mão na igreja evangélica. Porque eles reconheciam que esse povo é diferente. O povo é diferente. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eu fico até com pena do infeliz do diabo, né? Porque ele é um patife muito grande, ele está nos ouvindo. E fica bravo quando a gente diz que tem pena dele, lógico. Imagina só. O melhor amigo de Jesus se torna pior inimigo, isso vai ser burro na casa do cachorro, né? Coitado do cachorro, é santo perto do diabo. Então, é uma coisa assim impressionante como Lúcifer, a tradução, anjo de luz, ele ficou vaidoso, porque não tinha demônio antes. A vaidade dele criou essa maldita geração. Os demônios são anjos caídos, né? Porque tem demônios das maiores categorias, né? Aqueles que, coitados dos espíritos, eles assim, baixou, não. Os espíritos que operam no espiritismo, jamais eles podem baixar, eles sobem das profundezas do inferno. Então, porque eles querem, o tempo deles chama-se hoje, né? Tirar o melhor, o mais possível, proveito da linda, gostosa e maravilhosa democracia que só o Brasil tem, nem os Estados Unidos têm. Nós temos a verdadeira democracia, por incrível que pareça. Posso dar um outro testemunho? Vai firme, menina. Aqui é a casa da irmã, é a casa de Jesus. Amém. Verdade. Vai falando. Não, é que o senhor me lembrou de uma coisa, né? Sim. Em dezembro a minha família, a gente esteve na Itália e nós visitamos a cidade de Florença. Florença. E Conheço. é uma cidade em que no ano de 1490 e poucos surgiu lá um frade. Antes do descobrimento do Brasil. Um frade chamado Girolamo Savonarola, que ele era um convertido. Está no livro aquele... Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele profetizou, né? E naquele tempo, justamente isso que o senhor está falando, a liberdade, era um tempo que todas as cidades eram governadas por duques, né? Mas lá em Florença, durante uns poucos anos, eles fizeram uma república popular e eles proclamaram que Jesus era o rei da cidade. Que glória a Deus. Aí depois o Papa, que era um bandido, se juntou com a nobreza e fizeram um julgamento falso e enforcaram esse frade, queimaram ele em praça pública, né? Isso em 1498.
mas foi um tempo de avivamento e Deus deu uma profecia para ele, que se a cidade se mantivesse no rumo do arrependimento, que ele pregava principalmente arrependimento e santificação, né? Esse seria o berço de um grande avivamento na Itália. Sim. E Como era o nome dele? Savonarola. Navarro, tá. Aí o que eu estava me lembrando, né, é que o senhor falou que aqui no Brasil a gente tem a liberdade para pregar, né? E realmente nos lugares onde Deus permite ter liberdade, o evangelho tem florescido, né? Então, que a gente possa sempre se lembrar de orar pelo nosso país para Deus manter a liberdade de pregação até o dia da vinda do Senhor. É verdade. Agora, eu tenho muito receio que quando o brasileiro tem liberdade em demasia, ele pende ou para a extrema direita ou extrema esquerda, não estou falando em partido. O brasileiro tem um dom específico, negativo, de apelar para a ignorância. Abusa da liberdade que nós temos. O Brasil é o país onde há plena liberdade. Eu tenho pregado no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, e, com devido respeito aos senhores e senhoras, é o único país no mundo que a gente pode dizer assim, plena liberdade de consciência. É o Brasil. Lamentavelmente, o diabo aproveita, né? Porque o espiritismo, o baixo espiritismo, tudo é a mesma porcaria, porém, o baixo espiritismo é feitiçaria, e o médio espiritismo, digamos assim, um pouco de cultura, e depois há um tipo de espiritismo bíblico, que eles gostam de usar a Bíblia torcida, mas usam. E vou dizer uma coisa para vocês, quando um espírita autêntico se converte, dá um crente muito bom. Porque ele não tem barreira para as manifestações espirituais negativas, que agora ele começa a receber manifestações espirituais positivas. Glória a Deus. Então, graças a Deus, eu nunca, e nem quero saber essa diferença, porque nunca tive a minha matéria dominada pelo espírito das trevas. Mas ouvi muitas vezes crentes oriundos do espiritismo, o espiritismo não macumbaria. Na minha época de menino não havia macumbaria, pelo menos no Rio Grande do Sul. Era kardecismo. E os kardecistas autênticos, eles têm o Evangelho segundo Allan Kardec, né? É o Evangelho igualzinho o nosso, só que é traduzido, pronto. Pastor, mas com todos aqueles africanos que tinha aqui no Rio Grande do Sul, né? Porque teve muito escravo aqui, eles trouxeram aqueles costumes deles de espírito. Certo. De certa forma, né? De macumbaria, de lá. Acontece o Lá seguinte. É voodoo, é pior ainda. Lá é o reino das trevas mesmo. Porém, nos Estados Unidos e no Canadá, países democratas, que se dizem, democrata como eles, o inferno está cheio, tinham negros como escravos. E a Bíblia é contra isso, né? Então, aqui no Brasil, não, a Igreja Católica admite perfeitamente qualquer coisa, qualquer santo, se acende uma vela para ele, tudo ok, né? Então, desde cedo, eu aprendi com meu pai, anglicano, minha mãe católica, que não se faz diferença de raça, porque se você faz, você está dizendo que Deus é bandido. Deus bandido? É. Ele criou o negro. Não foi o diabo que criou o negro. Não foi o diabo que criou o chinês, o japonês. Não foi o diabo que criou o indiano. Foi Deus. Todos oriundos de Adão e Eva. Mas como é que ficaram diferentes? Muito bem, tu vai lá para a China comendo arroz de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, a pele vai ficar amarelada.
A vitamina que tem o arroz faz com que a nossa pele fique naquela tonalidade, né? Agora, a carne não é bom. O povo que come muita carne sofre muito fígado e outras coisas. Doenças do fígado dificilmente tem na África. No setor que só come algo diferente do que nós comemos. Na América Latina, papai dizia, América Latina, meu filho, não te esquece. América Latina é América Latrina. Sabe o que é latrina? Aquela casinha no fundo do quintal, que não tem esgoto, né? Nós temos que sair da latrina e fazer do Brasil, a América do Sul, um povo que de fato somos diferentes para o mundo inteiro. Pode ficar certo. Todo latino-americano é diferente. Você, em Portugal, Espanha, eu conheço mais ou menos 70 países. É impressionante como eu chego assim, como eu sou tratado na Alemanha, eu sou tratado na Suíça, na Suécia, na Noruega, e ele é brasileiro, para eles não tem fronteira. Eles sentam, e eles lá no Brasil têm um chimarrão, todos tomam, negro, branco, amarelo e azul. Isto incomoda, sabe quem? O inferno. O inferno que gosta de criar as diferenças raciais. Aonde predomina o autêntico cristianismo, existe um plano de igualdade. Embora o Brasil não tenha um autêntico cristianismo, é considerado o país mais liberal. O Brasil é o país mais liberal. O alemão casa com um africano, o polonês com um africano, aquela luta, não querem, mas depois acabam aceitando e todo mundo se dá bem. Me lembro muito bem quando meu tio, padrinho, né, irmão da mãe, ele se namorou de uma mulata e casou. E o vovô não queria. Né? E bateram lá em casa, eu era menino, tinha uns 6, 7 anos. Então tinha 11 metros de frente, o jardim, o portão. Bateram, então fui abrir. Era meu tio Américo, que foi meu padrinho de batismo na igreja anglicana. Que o papai e a mãe queriam fazer o casamento. O papai queria fazer o casamento do cunhado com a irmã dele, a tia Joana, né? Mas não deu. Eles foram meus padrinhos de batismo. E passou muitos anos, a mãe, quando se converteu na igreja evangélica, fez a bobagem de queimar a certidão de batismo que eu tinha. Então, passou, um dia fiquei sabendo que tinha sido batizado na igreja anglicana. Mas pois quando nós fomos para a igreja batista, nós queimamos. Não, eu vou lá na igreja anglicana. Fui lá, olha aqui. Eu não tenho nada a ver com o problema dos meus pais que queimaram. Eu quero a minha certidão que eu fui batizado com 30 dias aqui na igreja de vocês. Por quê? Porque com essa certidão eu posso entrar livremente em qualquer igreja anglicana e usar a palavra. Deu para entender? Alguém me disse quando eu cheguei em Nova York, na igreja anglicana aqui, tu não. Eu vou pregar. Fui e levei minha certidão de batismo da igreja anglicana. Lógico, escrito em português, né? Ele é nosso, tal. É nosso. Eu sou batista, sou nosso deles também, não? E eu pude pregar que só Jesus Cristo é que realmente salva. Amém. Não denominação. Foi um espanto na igreja anglicana, uma catedral. Vou dizer uma coisa para os senhores, talvez nunca mais os senhores vão me dar. O cidadão que estava me interpretando era um brasileiro, ele disse, João, manda ferro que eu vou traduzir direitinho. Vão acabar com essa bobagem. O céu não é dos anglicanos, nem dos luteranos, nem dos batistas, nem dos católicos. Porque você vai encontrar no céu católicos decentes,
que sempre olharam para a imagem com respeito, como eu olho para a estátua de Bento Gonçalves com respeito? Entendeu? Não. Jamais eu dobrei os joelhos perante a estátua de Bento Gonçalves, que é o túmulo dele na cidade do Rio Grande. Então, essas coisas nós temos que ensinar para o nosso povo, não é 8 nem 80. Então o que é? Sabe fazer conta de somar? Não sabe? Hein? Não quero nem pensar. Então, não, mas vai me ajudar. 8 com 80, o que dá? 88. Dividido por 2? 44. Então o povo brasileiro é 44. Não é lá nem cá. Amém? É a média proporcional. E isso vem na minha raça. Eu fico muito contente que eu tenho um tio que casou com uma mulata e são os primos mais bonitos que eu tinha quando éramos crianças. Tá? Porque eles saíram de olhos esverdeados, a mistura com a minha tia crioula, porque o tio Américo, naquela época, dizia, fez mal, né? Porque os meus avós eram católicos, mas a tia, irmã da mãe, a mais velha, era domingo católica. E durante a semana, espírita. Espírita de mesa, não é batuque. Então, tudo é a mesma porcaria, mas é uma coisa mais, né? E enquanto o espírito estava baixando lá na sala, o espírito lá na cozinha baixou no meu tio, que era um rapaz de 17 anos, e na mulatinha, e ele encomendou meu primo. Enquanto a turma estava em volta da mesa e vai baixando o espírito, não baixa o espírito, sobe. No meio do cristianismo, como nós aqui, o Espírito baixa em nós. Baixa, vem dos céus. No Espiritismo, ele sobe das trevas. Não confunda as coisas. Agora tem que ter muito cuidado de falar isso para um espírito, que ele vai se incomodar. Mas você vai levando até que ele é mesmo. Então, eu aprendi com meu pai, nunca se pisa na igreja dos outros. Religião é para se ouvir, estudar se quiser e aceitar o que achar conveniente para a sua alma e seu espírito. Então, tio Américo casa com essa mulata. Então, desde cedo eu aprendi. Quem inventou o negro, o branco e o amarelo foi o Papai do Céu. O que o Papai do Céu faz, está bem feito. Se você criticar um negro, você está criticando Deus. Puxa, isso para mim era uma coisa tremenda. Né? Estudei no grupo escolar Juvenal Miller, na cidade do Rio Grande. Isso foi uma bênção do céu, filho de gente pobre. Era 9 quadras. Então, eu pude estudar naquele estabelecimento, né? Era o mais lindo colégio da cidade. Né? E ali, eu era o único menino, 1300, evangélico. E, naquela época, entrava-se no colégio às 7h30, tinha 15 minutos de reza. Ave Maria, cheia de graça, eu sei tudo isso, né? E eu ficava em pé, de braço cruzado. E a dona Yolanda Riete Correia, ô menino, você não reza? Não, senhora. Por quê? Eu sou evangélico. Ah, então você é protestante? Não, eu sou evangélico. Ah, mas isso não existe. Bom, não existe para a senhora. Mas evangélico é aquele que crê no Evangelho. O Evangelho não manda rezar, manda orar. Agora pode continuar fazendo Ave Maria, que eu fico pensando. Ela era muito querida, porque Deus, o
A professora quase caiu sentada. Olha, professora, dona Yolanda, Deus que não sabe errar, mandou um anjo falar com Maria e com José que o ente que ia gerar nas entranhas de Maria não era de José, era Deus. Com devido respeito, senhora, um homem que vê a mulher grávida, geralmente chama de corno. Mas José não era corno, ele admitiu que o nenê aquele era filho do Deus vivo. E tomou ele como seu filho. Nunca tinham pensado nisso? José carregou uma cruz tremenda, né? Porque espalhou, né? Porque quando ele foi casar com Maria, Maria já estava grávida, né? E aí o anjo do Senhor disse, por obra do Espírito Santo, vai nascer o Redentor, que seja feito. Ele não tocou, hein? José não tocou os 9 meses em Maria, até que nascesse o menino. Para a época isso era muita santidade, né? Mas não contava para os outros, porque iam chamar ele de corno, né? Então, ele criou Jesus como filho dele. E quando eu estive no céu, lá não existe hongarias. Mas Jesus mostrou Maria e José. Não era honraria, mas eles estavam assim, na elite, digamos, né? Meus pais, que José, Maria. Ela é minha mãe mesmo. Mas o meu pai pediu permissão para José de fecundar. Isso é coisa fora de série, né? E seja feita a vontade do Todo-Poderoso. Ele ainda não tinha tocado em Maria. Quando ele foi tocar em Maria tinha ganho um menino, mas era virgem. E Jesus não tinha nascido, mas Deus colocou tudo, estaca zero. Então, é umas coisas assim. Esse José, eu conheço ele pessoalmente, é fantástico. Lá não vai ter velhinho, são todos 33 anos. Nem tem criança. Eu vejo criança, não vai ter criança. Tudo tem 33 anos. Eu vi meus amigos de infância, tinham partido, 8 anos, 9, 10 anos. Cheguei lá, quando eu morri, nós nos conhecemos, João, tal, aquela história assim. E aí foi que eu, peraí. Mal sabia eu que eu ia voltar, né? Foi quando Jesus aproximou-se, né? Porque Jesus é um grande amigo. É o melhor amigo que eu tenho, que vocês têm em mente. Se vocês não o conhecem, então o problema é de vocês. Procure conhecê-lo como eu conheço. E agora em diante faço a seguinte oração. Se é verdade, Senhor, que volta e meia aparece o pastor João, prepara a minha mente, porque a primeira vez eu vou me assustar. A glória é muito grande. E ele vai aparecer para você. Então, às vezes, quando eu vou ter um problema, você ouviu? Um grave problema. Você ouviu? Um terrível problema, você ouviu? Foi o que eu disse. Não. Um problema e um terrível problema. Jesus aparece para mim. Ele é fantástico. Ele é de educação fora de série. Ele aparece e acorda a minha Maria. Ele senta na cama. Ele senta na cama, me acorda. Ele é um brilho. Não é uma coisa assim. Tá. Ele dorme no escuro, né? Mas fica claro onde ele está. Ele fica quieto, eu quero falar contigo. Mas senhor, fica aí. Somos irmãos. Jesus é fantástico. Ele faz assim. Somos irmãos. Adorar só a Deus. Adorar só a Deus. E ele é irmão mesmo. Hein? Quando me acusaram de comunista, a Igreja Católica tenha cuidado com a Igreja Romana. A Igreja Romana, eles são... Roma é terrível. E
eu fui acusado de comunista. Até eu provar que focinho de porco não é tomada de energia elétrica, não apanhei nem nada, não. Mas quero dizer uma coisa para vocês. Vale a pena servir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em verdade. Aperta a mão do teu irmão e diga isso. Vale a pena porque só aí que eu pude ver, quando veio essa porcaria dessa revolução, foi um fracasso tremendo para o país. A Igreja Católica é muito safada, né? Porque se os comunistas tomam conta do poder, eles são comunistas também, você sabia? A Igreja Católica acende vela para tudo, né? Eles já foram para perto do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era, graças a Deus, que ele era maçom. Não vai ter perseguição religiosa aqui no país, não. Então por que o senhor está fazendo ditadura? Porque nesse país a lei só se obedece se for a ferro e fogo. Foi quando ele criou as leis. Estou falando como advogado. Todas as leis que deram origem às demais leis que nós temos no Brasil foi Dr. Getúlio Dornelles Vargas, que era católico de nascimento, mas apaixonado pelos luteranos. Que o filho dele, ele deu o nome Lutero. Foi uma coisa terrível nos fazendeiros na fronteira do Rio Grande do Sul. Dr. Getúlio deu o nome para o filho Lutero. Eu disse, por quê? Aí foi aquele coisa. Tá. Pode falar tudo que vocês quiserem, depois eu vou falar. Tá? Padre, tudo. Tá, muito bem. Então agora me diga uma coisa. Quais são os países onde os operários não são escravos? Os padres levantaram e saíram de perto. Porque nos países católicos os operários são escravos. Ou semi-escravos. Nos evangélicos ou luteranos, a liberdade. É isso que eu, como professor de história, sempre frisei. Não discutimos religião. Mas vocês, seja católico, como quiserem. Agora, eu sou evangélico, por isso, assim. Eu ainda não fui no estrangeiro. Mas tenho certeza que um dia que eu for nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Bélgica, que é católica, mas é um catolicismo mais pacifista, né? Não é extremista. Já Espanha e Portugal, Deus me livre e guarde. Na França, é exagero. O francês é para lá ou para cá. Na Alemanha luterana, é a parte mais progressista, são os luteranos. Depois o resto foi no embalo. Mas graças a Martinho Lutero, que era um sacerdote, teve um encontro com o Espírito Santo. O Espírito Santo se revelou para ele. Porque quando Martinho Lutero, no Concílio de Trento, ele usou a palavra, ele era padre. Perguntaram a ele, por que você está traduzindo a Bíblia para o alemão? Porque o povo alemão não sabe ler hebraico. E nem latim, né? Porque era em hebraico. As escrituras eram em hebraico. Agora os evangélicos em latim. Então, Martinho Lutero... Cada vez que vocês pensarem em Martinho Lutero, vocês assim, como Deus amava Martinho Lutero. Um padre, Deus se revela para ele, ele levanta-se naquele concílio e diz, não senhor, a Bíblia é um livro de Deus vivo, não é só para nós, todo o povo tem que conhecer a Bíblia. E os ricos não queriam, porque a Bíblia faz com que o rico fique no seu lugar, né? Então aquela coisa. Respeito, etc., mas cada um no seu lugar. E procurando ajudar
o que está mais embaixo. Por que vai dar o pé para ele? Dá a mão. Então, desde cedo eu aprendi que não é o pé, é a mão. Se dá e levanta o irmão. Se ele não quer seguir a igreja evangélica, não importância. Não prega o evangelho para ele. Foi o que eu disse. Prega com a tua vida. Amém. É isto que muda. Eu nunca preguei para os meus colegas o evangelho. E zombar, pintar você. É horrível. E são. Você tem que tratar a ponto de... Fui tratando, de repente, me arruma uma Bíblia. É igual a nossa. Claro, velho. Pô, mas foi bom que tu citasse aqueles textos, eu nunca tinha. Porque o diabo dá um jeitinho de o católico ler a Bíblia assim, para não cutucar nos versículos que... Porque a Bíblia católica é a mesma. Só que eles têm 5 ou 6 livros mais que não tem nada a ver, são livros históricos e nós não usamos porque ia ficar caro. Nós procuramos fazer o essencial. Um dia um padre me disse, por quê? Mas olha aqui, quando é que vocês criaram uma sociedade bíblica como nós? De fato, vocês vendem a Bíblia barato? Sim. Eu mando todos os meses R$100. E outros crentes também mandam. E isso faz com que a Bíblia seja mais barata. Porque a sociedade bíblica não tem lucro. Os balanços não têm lucro. Às vezes prejuízo, e o prejuízo é compensado com a oferta das igrejas para tapar o buraco. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. Hoje eu não falei, mas eu falei com um cristão. Abre a boca e fala. Tá? É assim que eu falo por aí. Não chego pregando o evangelho, camada, mas cala a boca. Estou falando. Deixa te criticarem. Não fica debochando. Faz sorriso assim, aceita. Depois foi bem criticado. Agora posso dizer alguma coisa? Pode. Isso aqui que vocês falaram está errado. Não. Eu não atrapalhei vocês. Deixei, agora é a minha vez. É minha desculpa, João, desculpa. Eu era o único aluno no grupo Juvenal Miro. O dia que eu defendi, apareceu mais 7, que eram luteranos e anglicanos. Mas onde você se escondia? Pô, João, você tem coragem? Não, eu não tenho coragem, mas o Espírito Santo está comigo. Aí como é que tu faz? Muito simples. Jesus, manda o teu Santo Espírito estar comigo. É, João? E funciona? Aí não funciona. É. Tinha o Padre Caio, era um carmelita. Ele sempre pedia licença para sair da aula na hora do catecismo. Aí, quer um santinho, meu filho? Não, Padre Caio. Mas por quê? Você é protestante? Não, não é por isso. Porque a Bíblia de vocês, e nossa é igual, diz assim, sede santo, porque eu sou santo. É verdade, é verdade. Então eu sou santo, eu acho que o senhor também é santo. E um dia ele disse assim para mim, vem cá, o protestante, diz que vocês oram, o negócio funciona. Ando com uma dor nos rins. Só crê que Jesus pode? Creio. Meti a mão assim por baixo, porque tem uma roupa por baixo, né? Senhor, tira essa pedra que ele tem nos rins. Veio assim, né? Passou um tempo. Eu disse, João, ele ia dar aula. Quem é que te disse que eu tinha uma pedra? O Espírito Santo. Olha, ele deve ter sofrido um pouquinho de dor. Porque o Espírito Santo britou, quebrou a pedra, ele, para passar pela uretra, deve estar. Ele orinou as pedras. Glória a Deus. Lógico, miudinha.
Quando vocês falarem crendo na minha palavra, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Olhe para a direita e a esquerda, frente e atrás, nesse momento. Toda Mahansi está aqui exatamente o que eu quis que viesse. Diz o Senhor. Tita Pahadekam. Coloque na mente de vocês e no coração. Tipaham. Eu estou presente aqui. Amém. Tirepaham Chitu Kohom. Tá? Tipaham. Eu quero usar vocês durante este ano. Amém. Tutapaham. Próximo ano será anos terríveis no mundo. Tiripaham. Mas aqueles que estão em mim, Tutekam. O sol da justiça vos protegerá. Titapaham. A luz do sol da justiça é sombra. Amém? Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta para você. O que aconteceu agora quando eu estava falando? Jesus falou pelo Senhor. Ele passou no nosso... É um espiritismo puro, verdadeiro. verdadeiro. O Espírito do Senhor me tomou e eu falei. A Deus. Eu sinto eu falar, mas eu sinto que eu estou de camarote assistindo eu falar. E antes dele fazer isso, ele disse para mim assim, vou te usar. Glória a Deus. E eu, uma vez, disse para ele, usa e abusa, Senhor. Jamais eu vou abusar. A primeira vez, irmãos, não deve, era bom ter que não gravasse isso. Posso? Posso cortar depois? Ninguém pode pegar. É porque isso pode... Eu tenho mais de 30 ressurreições. Mas ninguém comenta isso. De chegar assim, a pessoa está morta e eu orar, não orar com o intuito da pessoa voltar, né? E a pessoa abre os olhos. Ah, ele estava tal. Eu pedi, olha, por favor, te apresenta para o médico, porque ele vai ter que dar uma... E não comenta que se dá um galho, dá um tremendo processo. Você tem que provar que está vivo. Ah, sim, foi dado o atestado de óbito. Exatamente. Voltou. É impressionante. É um problema. Então, esse tempo alguém me perguntou, pastor João, por que Deus opera na tua vida? Ele nunca operou assim num enterro? Não. Porque Deus é muito ordeiro. Você já pensou a trabalheira da família provar que o indivíduo voltou? Estava morto e voltou. Então, para o médico não ficar, ele vai dar um atestado assim, olha, ele teve um ataque, tem uma coisa lá que fica... Né? Semi-morto. Semi-morto. Uma pessoa que foi ressuscitada, pessoa que ressuscitou não vai precisar de um atestado que ela está viva. Precisa. Precisa anular o... Está registrado que está morto. Como é que se diz? O documento. Legalmente. Esse tempo alguém me perguntou assim, pastor João, por que tu não ora? Eu não quero lambanças, porque eu vou começar a orar assim, e depois o cartório. Fica médico. Não, mas Ele não estava morto, que ele deu o atestado. Bom, mas aí, lógico, eu vou sair em defesa do médico. Não, senhor. Dizer que ele deu o atestado. Você, um dia houve esse negócio na cidade do Rio Grande? Um momento, peraí. Para o juiz. O senhor é católico? Sim. Católico apostólico romano. Eu também sou católico apostólico evangélico. Mas por quê? Não tenho nada com Roma. Já preguei em Roma.
todas as vezes que eu vou à Itália, eu vou lá na Catedral do Seu Papa. Vou lá na frente, me ajoelho, Senhor, até quando? Se revela para eles. Amém. Agora não vai fazer isso no peito assim. Tu entra e não sai de lá. Hein? Você tem que orar, pedir que Deus te... Por exemplo, quando eu preguei na Rússia comunista, preguei. Eu disse, Senhor, eu quero passar a fronteira, mas eu não posso burlar a lei. E o Senhor disse, nem aquele que me serve não burla a lei. Aí veio um convite. Convite do chefe do partido. Porque o sobrinho dele estava, morre, não morre, eu ungi, a criança ficou curada. Glória a Deus. Na Polônia, não é? Puxa vida. Tinha que ter intérprete, né? Porque eu não falo polaco, né? Diz que isso Polonês. tem acontecido muito na China também, né? China, não tá- China comunista hoje. Eu não conto nem a metade, nem a metade, nem 1% que tem acontecido comigo. Então, cada vez que eu piso no Japão, a turma diz, aí vem o homem de Deus. Eu disse, não. Os outros também são, é que não usam. E a gente quer usar. Hein? Eu quero usar. Pois de hoje em diante, Senhor, se é verdade que tu usa o pastor João, me usa e abusa. Nós também, Senhor, todos nós. Que o Senhor vai abusar, não. O Senhor vai fazer de ti um baluarte do Evangelho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu entrei atrás da cortina de ferro, através da Polônia, alguém disse, pastor, não, só entro se o senhor mandar. Aí entrei. Aí, eu estava era uma cidade polonesa que os russos tinham tomado, né? Qualquer ali, avança para lá, avança para cá. Hoje aquela cidade voltou novamente. Vadolovi, uma coisa assim, o nome da cidade. Bom, eu passei da fronteira, né? Não podia. Mas o chefe da fronteira, o que está de serviço, com o intérprete, disse, a minha família é evangélica na Rússia. E eu gostei da sua maneira de pregar. Né? Falava em russo, polaco, falava em polaco para o outro, e o outro que entendia português passava para mim. Eu já preguei, assim, eu pregando português, mas passando para o alemão, passando para o polaco, passando para o russo. Glória a Deus. Tá. Tudo assim. E quando o Senhor me usa em língua, os polacos caem de joelhos. São os crentes mais fanáticos, no bom sentido. Na Rússia, quando eu preguei assim, foi uma coisa séria. Eu estava pregando, estava numa igreja de polacos, porque era uma área que pertencia à Polônia, depois a Rússia pegou, aquele negócio, desculpado para lá e para cá, hoje voltou novamente para a Polônia. Eu estava pregando e tinha um polaco que tinha morado no Brasil. Então, ele ficava contente porque o brasileiro, eu me considero brasileiro. Tu fala, uma gente, o que é? Tu é o único crente. Peraí. De onde está tirando isso? Escuta bem. Eu não vou dizer quem, mas eu já fui intérprete de mais de 10 brasileiros. Nenhum repartiu a oferta comigo, só tu. Glória a Deus. Que bênção. Você é crente. E sabe, se você não tem amor, dinheiro, você é crente. Porque eu estava pregando assim na Alemanha. Me deram lá a oferta, né? De quanto eu era, já passei para o Zé Cruzeiro na época, né?
Aí chamei o meu intérprete e dei 1/3 para ele. Mas você trabalhou, rapaz? Não. Fica quieto que estou sendo esperto. Porque lá adiante vão me dar 2 vezes mais do que eu estou te dando. Mas é assim? É. Quando você dá de coração, porque ninguém pode enganar a Deus. É verdade. Enganar da boca para fora é uma coisa, mas a mente e o coração, a mente, sabe o que é a nossa mente? Bota na tua cabeça a mão assim. Isso aqui é uma estação de rádio que transmite ondas. Quer dizer, quando os espíritas escutam, eles escutam mesmo. Só que eles, uma coisa que a gente não tem, a gente podia ter, pedir, senhor, se os espíritas têm para lá, por que eu não posso ter para cá? Deus não dá porque isso poderia provocar uma série de coisas, né? Então, eu não tenho receio de... Se a mãe depois do terreiro me convidasse para ir lá, vou. Não tem medo? Medo de quê? Tem bicho-papão aí? Não. E um dia eu fui, né? Aí eu falei, vem cá, reverendo, por que não se manifestou? Tu quer saber mesmo? Quero. Não vai ficar bravo? Não. Porque o Espírito que está em mim é o Espírito de Deus vivo. E o Espírito que vocês usam é o outro aí. Cada olho é assim. Porque a maioria não, nem de leve, eles pensam que o Espírito está operando neles é do outro. Então você tem que ter dó. Todos vão receber e a gente pede a bênção. Então, todos temos que ter em mente o seguinte: para Deus não há. O que eu disse? Não há o quê? Impossível. Tudo é tudo. É possível. Ao que crê. Tem um hino que a gente cantava nele. Atashi Pai Nanti Tutahandarisi. Isso foi interessante, eu estava pregando na África. E aí, o senhor disse, canta. Eu comecei a cantar um hino. E a negrada vibrou, né? Eu disse, caramba, que é isso, senhor? Você está cantando o dialeto deles. Que tremendo. Glória a Deus. Sai dali nunca mais. Quer dizer que Deus te usa. Glória a Deus. Quando você diz, Senhor, pode me usar e abusar à vontade. Amém. Porque quando Ele te usa e abusa, a recompensa é tremenda. Já aconteceu, irmãos. Eu evito de dizer isso porque tem muita gente besta. Foi o que eu disse? No meio dos evangélicos. Mas o que é isso, pastor? Olha aqui. Quantos apóstolos Jesus tinha? Um não era um cretino? E o outro não era um safado, Tomé? Que se sabe, faço ideia os outros. Pedro, cabeçudo. Quando tu te converteres, Pedro, pô, Pedro não era convertido. Já leu ali em Atos dos Apóstolos? Quando tu te converteres, quer dizer que ele era cristão. Não, só tinha mudado a doutrina, mas não era convertido. Quando tu te converteres, Pedro. É essa conversão que o mundo evangélico tem que ter. Não sei se vocês repararam a minha maneira de falar. Eu falo diferente dos outros pastores. Não é verdade. Glória a Deus. Porque porque eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Tinahan. E sei absolutamente certo. Mahan Sutukam. Se eu andar na luz do Evangelho, Mohonsi, nada me agredirá. Aleluia. Então, quando você toma posse
toma posse. Um dia um grupo de satanistas, né? Eu tenho muito respeito por eles, coitados. Satanistas porque deixaram os demônios pegar. Então vieram para minha volta, tarapapá. Quando eles iam vindo, eu disse, estão amarrados. Aqui assim, você não está amarrado, você faz isso. Em nome de Jesus, estão amarrados os espíritos. Né? Estás deixando isso, Senhor, isso eu não tenho abacaxi, o abacaxi é teu, tu vai descascar. Fala com Deus, fala com Jesus assim, de irmão para irmão, ele é nosso irmão mais velho. Descasca esse abacaxi. Igual conte comigo. Pronto. Se um terreiro me convidar, eu vou. Tenho certeza que nenhum demônio vai me agredir. Amém. Porque ele sabe qual é o espírito que está em mim. Eles respeitam. Glória a Deus. Eles respeitam. Eu tenho uma saudade muito grande. O que eu disse? Tenho uma saudade muito grande. Disse para o teu irmão, de quem será que ele tem saudade? Do meu pai. Meu pai era um diácono batista, só segundo ano primário, muito erro no português. Mas quando ele subia para pregar, eram três degraus, né, no púlpito lá em Rio Grande. O papai parava assim. Caramba, será? Um dia meu pai, eu vejo quando tu vai subir para pregar, tu para. Pois é, então aprende com o pai. E o que tu diz? Muito simples. Se subires comigo vai dar certo, senão estou roubado. Se subires comigo, vai dar certo, senão estou roubado. Estou perdido. Se é o meu egocentrismo. Ah, então tá bom. Senhor, a oração do meu pai. Tu está comigo, vai dar tudo certo. Amém. Pronto. E prego. Eu já presenciei o senhor parar. Hein? Eu já presenciei o senhor parar no culto e depois subir no altar. Como é? Eu já presenciei o senhor parar no culto, assim, né? No altar, assim, antes de subir no altar e depois seguir tudo. Eu não vou ser idiota, não vou subir assim sem mais sem menos. Senhor, seja comigo. Aleluia. Porque nem todas as igrejas evangélicas são crentes. Não estou falando mal deles, são bem intencionados, mas porém mal informados. Né? Então tem que ter um cuidado muito grande. Agora, eu assumo o púlpito, até o dia de hoje não houve, de alguém protestar. Porque a primeira vez que alguém disse, protesto, amarrado em nome do Senhor, de joelho, cama bum. Pronto, escorreu para todo o Brasil. Ninguém mais protestou. Porque você, se ele teve a capacidade de dizer que protestava, você que tem direito de protestar. Mas ele protestou em quê, pastor? Ele queria protestar que eu ia pregar. Por quê? Não era crente, ele era um pé no mundo e um pé na igreja. Amarrado, em nome do Senhor. E depois, quando terminou o culto, disse o pastor, tu não vai desamarrar ele? Está amarrado. Lá não tinha notado que ele ficou. Em nome do Senhor, vai embora, demônio. Vai lá te converter, rapaz. Aí depois ele contou para o pastor que ele tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Então, essas coisas. Né? O irmão, me passa a palavra. O irmão é o presidente da igreja. Está me passando a palavra, portanto, eu estou com autoridade sua sobre mim. Sim. Então, irmãos, atenção. Nobre colega, na frente de todos, passou a autoridade dele para mim. Agora, vamos orar. Senhor Jesus, eu, embora sendo batista, porque batista também é salvo, usa-me. Eu nem digo amém. Já alguém lá se levanta, para. E eu faço assim com o pastor. Um de cada vez. Você aí. Parei.
Você está repetindo. É isso, assim, assim, assim. Pode sentar. Pois é. E aí depois o pastor, mas pastor, como é que... O Jesus que eu trabalho é o mesmo de vocês. Pede. Pedir e dar-se-vos-á. Agora, chegar onde eu cheguei é um perigo. Foi o que eu disse. Chegar onde chegou é um perigo. Então deixa eu explicar onde é o perigo. De repente eu pensar que eu sou alguma coisa. Eu sou lixo. Se o Espírito Santo sair de perto de mim, eu vou feder. Fede. Pecado fede. A carne. Então, quando vou numa igreja para pregar, né? Motorista, eu digo para o motorista do táxi, não leve a mão, eu estou orando, tá bom? Porque eu vou pregar numa igreja. Aí começa a orar em línguas. E às vezes calha que cidadão é crente, né? Ele se alegra. Pastor, que coisa linda, o que o senhor está dizendo para saber? Isso assim, assim. Né? Quando eu entro no templo, eu sinto que o Espírito de Deus se apossou. Glória a Deus. Pronto. E aí eu faço assim, o irmão tem dom de curar? Não. O cidadão largou as moletas, o outro saiu da cadeira de roda. Ele teve fé. Olha aqui a Bíblia. Tua fé. Te salvou. Salvou, te curou, te salvou. Porque esse homem é de Deus. Embora sendo batista, eles dizem. Então vamos ver o que Deus tem para dizer. Eu vou pregar igual a vocês, ou talvez pior que vocês, porque vocês são muito mais espirituais. Agora, se vocês orarem, tudo vai dar certo. Combinado? Posso ouvir? Sim, sim. Então tá, vamos lá. Eu vou ler o texto e depois, quando eu estiver pregando, qualquer espírito negativo está amarrado. Os espíritos positivos têm liberdade. Quando você diz isso, tudo que é negativo já foi. Alguém na Assembleia de Deus não tem isso, né? Levanta a mão, pode falar. Não, peraí. Está repetindo. Aí. São 7 palavras. Vai repetir, não precisa. O senhor está dizendo isso. Pastor da Assembleia de Deus. Mas pastor, como é isso? Meu irmão é um batista? Não, irmão. Sou pendurado no cabide batista. Mas eu sou de Jesus. De Jesus. Glória a Deus. É a diferença. Sou de Jesus. Por que quando um padre é pentecostal, ele me procura? Ele se sente bem comigo. Amém. Por que sou diferente dos seus colegas? Porque eu sou crente. Os outros não são, irmãos. Como vocês, tem muito padre que não vale nada, né? Não me dou bem contigo porque você é crente. Mas eles dizem que eu tenho que deixar a idolatria. Tu te ajoelha perante as imagens, ou tu olha para a imagem e te lembra o que aquela imagem está representando. Um homem ou uma mulher de Deus que foi puro, por isso tem um monumento. É assim, certo. A imagem não foi feita para ser idolatrada. Você lembra? Bento Gonçalves, não tem? Duque de Caxias. Ninguém se ajoelha, vai ver. É aí o negócio. Saber colocar ponto nos is. Um i não leva meia dúzia de pontos, né? É um ponto só, né? Um ponto só. Hein, professor? É um ponto só. I, um ponto. Vou botar 5 pontos. Vamos parar por aqui, porque então eu vou falar até segunda-feira. E a gente vai ficar ouvindo Nós até já ficar até a segunda-feira. segunda. Vovô,
O senhor ora então pelos pedidos dos irmãos que mandaram pedidos de oração pela internet? Leu os pedidos. Não anotei hoje, Não anotou? só olhei alguns, Tá. mas o Senhor Jesus anotou todinhos. Tá. Então, vamos orar. Irmão, teu aparelho está projetando o que eu estou falando? Tá. Sim. Então escute agora. A irmãzinha anotou todos os pedidos. Amém. Quando ela anotou a mente dela, ela não sabe, mas vai ficar sabendo. A nossa mente, quando está em Cristo, funciona como uma estação de rádio. Transmite para o espaço. Então agora, Senhor, todos os pedidos que ela levou com fé para a mente dela, eu passo para a tua mente, Jesus. E todos aqueles crentes que nesse momento estão vendo, ouvindo, alguns estão em cima do muro, será ou seria, mas pelo menos desce do muro agora. E diz, Jesus, se ele é teu, responde o que eu desejo. Amém. Pode agradecer que o negócio já está indo. Glória a Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra A palavra de Deus. O que é que eu falei? Não falei a palavra de Deus? Meus irmãos, tenha em mente o seguinte. Eu sou de Jesus. Sou. Então tinha um hino que a gente cantava. Eu sou de Jesus. Aleluia. Então, se eu sou de Jesus, não tem demônio que vai chegar perto de mim. Vai chegar se eu der a oportunidade a ele. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Uma coisa que aconteceu Tá, comigo. se eu souber, eu respondo. Se não souber, eu vou dizer, não sei, mas vou consultar a Jesus, tá? Eu Vai lá. estava em casa e tinha uma festa na frente da casa e tinha uma música tocando. E essa música era uma música mundana, era uma balada romântica, tipo assim, como é que a gente chama? Meio sertaneja, assim. E eu, de repente, eu comecei a ouvir uma outra coisa. Eu comecei a ouvir assim, eu sou o diabo, eu vim aqui cortar a cabeça de todos vocês. Era como se uma mensagem estivesse sendo dita através daquela música. E eu consegui ouvir aquela mensagem que estava sendo falada. E eu achei tão E o que tu interessante. Eu fiquei, Senhor, o que é isso? Porque outra vez já tinha acontecido comigo, mas foi uma coisa tão engraçada aquilo, porque foi o dia do meu casamento com meu outro marido, que eu tinha um esposo antes dele. Sim, tá casado a segunda vez. Terceira. Terceira, que seja a última, viu? Em nome de Jesus. Amém. Tá. Assim, ó. Eu tenho vergonha de dizer que estou casada pela terceira vez. Mas e daí, menina? Você falou a verdade. E olha só, eu tava... Olha aqui, primeiro de tudo, fecha os olhos. E você também. Tá quebrado essa peste lançada contra essa moça. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu tava saindo assim, caminhando, e passou um carro de som com um comercial de uma loja. E era uma música romântica internacional, essa era internacional. Daqui a pouco se transformou aquela música numa mensagem e dizia assim, ó: te esforce em usar saia, te esforce em usar saia. Eu Né? achei Te que eles- esforça. Te esforce em usar saia. Eu não conseguia entender, porque eu era de uma igreja que não era de doutrina. Eu conheci Jesus numa igreja Esforça E usar saia. Ah, saia. Tu gostava de usar muita calça comprida? É. Tá. Eu Isso é achei aquilo importante, a muito calça comprida. Na praia interessante. da igreja é bom ir de saia. Tá. Eu, como sempre, era do louvor, eu louvava a Deus, sempre louvei a Deus, e eu gostava de botar. Eu ia de calça às vezes, eu comecei a usar Calça vestido. teu número ou um pouquinho menor? O meu número Aí que é o perigo. apertadinha. Entende? Usa calça que não estão vendo as tuas, etc, etc. Aí, cara, essa Isso eu questão. digo para os machos também. Não, certo setor aí não é esturricado, não. Bem para não mostrar volume. Caramba. Eu chamo a atenção. Eu baixo a ripa.
E não adianta ficar bravo, porque vai ficar bravo é com Jesus, não é comigo. Verdade, viu, mano? Se somos a luz do mundo, não andamos em treva. Pode falar que tem um anjo ao teu lado. E vai sair direito. E eu achei interessante aquela mensagem, porque eu não era de uma igreja de doutrina, eu não, né? E, no entanto, aquela mensagem para mim, que eu tinha que me esforçar em botar em uma saia, né? E, na verdade, se a gente parar para olhar o passado lá atrás, as mulheres não usavam calça. Elas passaram a usar conforme a modernidade. É ou não é? A veste da mulher é o vestido, é a saia. E do homem também, né? Jesus usava saia. Jesus usava saia. Agora, tô falando agora. Então, isso é uma Não é indumentária, tá? Por exemplo, se o teu número é 10, não usa 8. Que aí tu quer mostrar certos setores que tu acha que é ótimo. Não? O homem também. O camarada usa um setor aí, diz, rapaz, abre a bragueta e bota para fora de uma vez. Eu chamo a atenção. Usa calça decente, senhor. Decência. Por exemplo, minha senhora, alguém, mas, pastor João, a tua esposa, é tua esposa? É. E ela veio ao culto com o irmão de calça comprida. A tua esposa está de calça? Que pergunta é essa? É de baixo? Então, só que a minha está aparecendo. Só que a minha esposa é número 10, é 10 que ela usa. Não usa 8. A decência está na pessoa. É verdade. Pessoal, pastor, tu vai numa igreja pentecostal, leva a tua esposa parece uma parede pintada. Por quê? Tá feia ela? Não, ela é muito bonita. Então deixa. Bom, aí Jesus dá o troco. Aí o pastor quer ser, digamos, nobre comigo, né? Por observar que a sua esposa tem a bondade, suba aqui no púlpito, a Assembleia de Deus fazer isso, ela de calça comprida. Ela, Maria, não, pode me deixar aqui então. Eu fico aqui, eu gosto de ficar aqui, tá bom. Aí daqui a pouco, para papai, a Maria dificilmente, a Maria é muito assim ponderada, assim, quieta. Aí de repente ela, pá. Eu paro de pregar. Isso na Assembleia de Deus não existe. O pastor está pregando, ninguém pode falar a língua. Peraí. A língua é divina, só se é do homem. Aí eu paro e disse, Deus está usando minha esposa, isso assim, tem uma pessoa que vem, está com câncer no pulmão esquerdo. Quem é? Aí alguém veio à frente. Glória a Deus. Maria, faz favor, toca no pulmão esquerdo dela. Olha, Maria pintadinha, de cabelo cortado. Isso para a Assembleia de Deus é o fim da... Fica. Então, não é indumentária. É a indumentária no caráter, na dignidade e na honradez. Amém. Parou? Deus usou o animal, olha o horário. Ó, já é o profeta. Pastor, isso é muito engraçado. Olha aqui, vocês nunca leram na Bíblia que a jumenta que ela falou? Amém. Por que não ia usar o cachorrinho? Olha o horário. E a Jael fala, ela fala mesmo. Olha o horário. Ela fala. Horário não, aqui é horário que eu tenho que chegar em casa. Né? Que a mulher fica assustada. Né? Fica assim, Senhor, guarda ele, Senhor, guarda. Tá bom, obrigado. Toda barra, toda borrom, tá inecancita, barrom, toda cancita, ham. E tu que amanhã depois vais ver nessa gravação, Tinehancita Pai, esta enfermidade que está te carcomendo as tuas entranhas, tu te pahan, se creres, serás curada agora. Amém.
Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aperta a mão do teu irmão, tá assim. Pastor João não é melhor do que eu, do que você. Só que eu deixo ele me usar. Mas que é isso, pastor? Amém. Deus não obriga. Eu quando chego, Senhor, usa-me. Porque se ele não usar, não dá nada. Amém? Senhor, levanta a mão direita assim. E você, amanhã depois, vendo essa fita, levanta também a mão direita. Essas mãos direitas sejam ungidas com todas as bênçãos celestiais. E uma maneira tal que tudo que tocarmos, crendo a partir de hoje, torne-se em bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma próxima semana para todos. Amém. Eu conheci a perguntar para ele uma coisa, uma curiosidade. Aleluia. Já desliguei, viu?